Hoje em dia, instalação de mecânico, todo mundo sabe instalar. Então, qual é a vantagem que eu vejo hoje? Você trabalhar na parte de conserto. Eu sou muito voltado para a parte técnica de inverter. Eu tenho consertado as minhas placas aqui. Eu tenho feito meu serviço. Eu ganho a faixa aí de umas placas aí de 500 a 600 reais por dia. Tem que sair desse negócio de instalação de ar-condicionado. Eu trabalho dentro do meu dentro do meu apartamento mesmo. Eu tenho uma área só para isso, do meu ar-condicionado. Quando eu estou no trabalho lá no front é sol. Quando eu estou na bancada, aí eu já ligo um arzinho, aí eu descobri que qual é a vantagem? Trabalhar consertando placa. Ganha mais dinheiro e realmente não tem. É uma mão de obra nova, é uma mão de obra que é preciso. Eu não vejo competição, eu não vejo competição nessa parte. Tá, vamos chegando. Vamos lá para nossa live de aquecimento que antecede a nossa semana de evento, de conteúdo gratuito para a próxima semana. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ainda dá tempo. O link tá na descrição desse vídeo ou na minha bio aqui no Instagram. E hoje, nós vamos falar hoje de quanto tempo leva para ficar especialista em conserto de placas. Quanto tempo? Quanto tempo? E aí? Eu vou responder essa pergunta hoje em detalhes para vocês, é para eu crescer bastante, né? Muita gente tem essa dúvida hoje num mundo tão acelerado que a gente vive, né? Essa dúvida é muito pertinente de muitos de vocês, tá? Uma dúvida muito pertinente de muitos de vocês. Alguém quer dar algum palpite? Quanto tempo leva para se tornar especialista em conserto de placas? Nunca se chega à perfeição. Tá, nunca se chega à perfeição, obviamente. Certo, Adonias? Nunca se chega à perfeição. Porém, tem uma hora que você se torna especialista, né, cara? Depende do nível do cara. 2 anos, Otaviano botou. 2 anos. 2 anos é um tempo interessante. Nunca se chega à perfeição, de fato. Nunca se chega à perfeição, tá? Não sejam perfeccionistas a esse ponto. Porém, chega um nível que você tá profissional. Você diz, pô, me garanto. Manda pra mim que eu desenrolo, né? Depende do nível de cada um, concordo. Vamos falar até desse detalhe aí. Porém, eu vou trazer estatísticas para vocês. A gente observa dos nossos membros da Academia da Manutenção Eletrônica. Se o cara começa do zero, como o JL Refrigeração falou aí. Depende do nível, obviamente. Porém, vamos falar sobre tempos aqui, né, para vocês terem ideia. E eu vou falar bem abertamente com vocês sobre isso, tá? Sendo bem claro e objetivo com você sobre esse ponto. Para que, tipo assim, eu digo porque eu poderia mascarar isso daí, né? Não, é rapidão. Aí o Alex colocou aqui 3 meses. 3 meses. Beleza, será que é 3 meses? Interessante. Bora lá, vamos nós, ó. O que eu considero o cara ficar bom? O que eu considero o cara ficar bom? Como assim bom? Porque bom pode ser relativo, né? Então eu vou botar aqui a minha análise, a minha concepção sobre o cara ficar bom, né? Aí o cara ser um profissional independente, tá? Pra mim, um cara bom é um cara que ele consegue caminhar com as próprias pernas, pensar o defeito, beleza? Tem um bom entendimento dos componentes eletrônicos. Eu tava até conversando com um aluno meu hoje de manhã, iniciante na jornada, e naquele ponto, chega num ponto que está no começo ali, que parece que você já fez de tudo na placa, que você fez uma coisa e não deu certo na placa, e você não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que analisar, e todos nós passamos por isso na jornada, certo? E aí, esse ponto acontece porque você não tem um bom entendimento dos circuitos, você não sabe um próximo passo, você não tem o que eu chamo de repertório. Um bom técnico, um cara mais veterano, ele tem um bom repertório, tá? Ele tem um bom repertório. E esse repertório dele faz com que ele analise várias possibilidades do defeito. E como diria um aluno nosso, um membro da Academia da Manutenção Eletrônica, João Batista, ele diz assim, ó: Lawander, o defeito está parado e a gente está se mexendo. Uma hora a gente encontra ele. O defeito está parado. Essa é uma filosofia master, a gente absorveu pra gente. O defeito está parado e a gente está em busca dele. Se o defeito está parado e eu estou em busca dele, uma hora eu vou encontrar. Entendeu? Então, tendo essa filosofia de análise, o que impede você encontrar o defeito? É repertório, é conhecimento.
saber ali os detalhes, qual o próximo passo a dar de acordo com aquele defeito, tá? Tem uma boa produtividade de bancada, considera um cara profissional nesse ponto, né? O cara fica bom, tem uma boa produtividade, repara várias placas por dia, ou várias placas por semana, beleza? Que consegue caminhar com as próprias pernas, sem precisar de bizu, né? O bizu é bom, o bizu é maravilhoso, mas tem gente que se baseia só no bizu, só na diquinha, só na sacada, só no defeito é isso, faz isso. E eu acredito que não se constrói um nível de profissionalismo desse jeito. Essa é a minha opinião. Então, esse eu considero o cara que fica especialista em concertos, né? É o cara que ele vai conseguir andar com as próprias pernas. É o nosso climatrônico profissional, né? Beleza? Então, ciente disso, vamos tomar isso como parâmetro, né? Vamos tomar isso como parâmetro. E aí, de novo, vai variar de cada um, chegar nesse nível, mas é possível você chegar nesse ponto, tá? É bem possível. E aí, o cara que eu considero não tão bom assim, né? O cara que eu considero que tem muito no mercado, se confunde muito com técnica eletrônica, queima um pouco a nossa profissão, infelizmente, porque o cliente final ele não consegue diferenciar, por exemplo, o climatrônico do técnico de eletrônica, que tem essa característica, né? Que é o quê? Que é o cara que é só bisurado, né? Aquele cara que é bitolado numa dica. Se o cara não der a dica pra ele, ele não sai do canto. Ele acha que eletrônica é, putz, essa placa deu defeito, erro de sobrecorrente. Pô, mas eu sei que aquela vez que eu reparei o erro de sobrecorrente foi o resistor shunt. Mas eu já olhei o resistor shunt. Grande Elton, eu já olhei o resistor shunt. E não foi, troquei, não deu certo. E agora, hein? Eu faço o quê? O cara fica travado. E todos nós já fomos trocadores de componente. O famoso trocador de componente. Todos nós já fomos trocadores de componentes. Em algum momento da nossa jornada. Tá tudo bem, a gente começa assim, né? E tem muito, tá? Tem muito no mercado. Muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. E a galera mais as antigas, eles tendem a achar que a eletrônica é assim. Entendeu? E ele fala assim pra ti, muitas das vezes. Eu digo que eu pesquisei muito, né, quando eu tava querendo aprender. Não, cara, isso aqui é um dom. Ou isso aqui, o cara tem que gostar muito. Isso aqui é muitos anos de experiência para conseguir chegar nesse nível que eu tô hoje. Hoje eu enxergo o cara que é maceteado. Ele tá ali muito tempo naquele negócio e vai aprendendo os macetes. Por osmose, né? Por osmose. Entendeu? É o cara que não gosta de estudar eletrônica. Tem que gostar de estudar eletrônica, tem que querer estudar. E aí quando eu falo em estudar, muita gente diz, mas eu nunca fui bom de estudar. Todos nós temos uma coisa que gostamos de estudar. Todos nós. Todos nós tem algo que nós gostamos de estudar. Tá? O cara que é viciado em futebol, ele estuda futebol, velho. Ele tem o time, ele tem o jogador que vai vir, o que não vai vir. Tudo isso é estudar alguma coisa. É obter conhecimento daquele assunto. Todos nós temos algo que gostamos de falar. Certo? E quando você gosta de falar de alguma coisa, você tem que ter conhecimento sobre aquela coisa. Para você ter conhecimento sobre aquela coisa, você tem que estudar sobre aquela coisa. Então quebra um pouco esse paradigma na sua cabeça que eu não gostei de estudar. Também ninguém gosta de estudar aqueles conteúdos maçantes que a gente passou a vida inteira estudando na escola, na faculdade, sei lá o que, entendeu? Os conteúdos muito obrigatórios e tal. Mas quando você vai estudar uma coisa que bota dinheiro no seu bolso, que você se sente limitado porque você não conhece, pô, é muito massa, velho. Você vai estudar, o seu cabeça abre, expande. Você estuda uma parada que abre teu conhecimento ali, que aumenta teu leque de possibilidades. Isso é sensacional, tá? Isso é sensacional. Então, a gente quebra um pouco esse paradigma de que eu não gosto de estudar. Pô, mas é uma parada que eu gosto de fazer, velho. Tá ligado? Tipo, eu gosto de estar na bancada. Eu gosto de estar analisando placa. Eu não gosto de me sentir limitado quando eu vejo uma placa que eu me sinto frustrado. Um sentimento de frustração. Quando eu pego uma placa que eu não consigo reparar e eu não sei mais o que fazer com ela. Me dá desânimo. E eu não queria sentir isso. Eu queria ir pra cima e conseguir reparar. E quando eu reparo, o sentimento é maravilhoso. Quando você estuda, você consegue ter mais repetição disso. Né? Mais vezes você tem esse sentimento de eu consegui reparar, eu sou capaz. Isso é muito gratificante, tá? Dentro do segmento da manutenção eletrônica. Muito gratificante. Beleza? E aí, para você ficar bom, vai depender de algumas variáveis. Tá? Primeiro, como eu já falei, disponibilidade para estudar. Como assim não anda? Cara.
sendo bem sincero contigo. Tu não conhece, vamos dizer que você não conhece nada de eletrônica. Se você não conhece nada de alguma coisa, você tem que se dedicar àquela coisa. É natural, pô. Tá? Para de querer a coisa mais fácil do mundo. E aí eu vejo muita gente, e eu já fui essa pessoa, e eu me controlo para não ser, certo? Que a gente tá aqui na internet, mexendo no celular. Aí aparece, sei lá, ganhe dinheiro assado, profissão do futuro, não sei. Você é bombardeado a todo momento com várias oportunidades inimagináveis de você se dar bem na vida. E aí você vai sendo ludibriado. Aí um ano tu é o cara do, sei lá o quê, da placa eletrônica. O outro ano tu é o cara da Herbalife. Outro ano tu é o cara da Hirodei. Outro ano tu é o cara do ar-condicionado. Outro ano... Aí tua vida fica só... Eu vejo muita gente assim. E eu já tendi a ser assim. E eu já tomei muito na minha cara. E perdi muita grana. Tentando ampliar, tentando estudar o que eu do zero. E assim, nós todos somos capazes de aprender o que quiser nessa vida. Tá? Isso eu tenho absoluta certeza. Nós todos somos capazes de aprender o que quiser nessa vida. Só que ninguém vai ser capaz de aprender tudo. Então escolha uma parada que faça acontecer. Eu falo em eletrônica. E vai por mim, ó. Eu digo por experiência própria. Nessa minha jornada de eletrônica, eu já tendi a desviar ela. Porque eu achei, eu domino a eletrônica, tá aqui, tô rodando, é uma coisa que eu domino. Deixa eu aprender uma coisa nova aqui. Pá. Entendeu? Deixa eu aprender uma coisa nova. Deixa eu ir pra outra área aqui. Eu já acoplei coisas na minha empresa que não fazia sentido. Eu já fiz serviços que não fazem sentido com o coração do meu negócio, né? Que é a manutenção eletrônica. E hoje, esse ano passado, isso é recente, tá? Caiu me fiz assim, caraca, velho, peraí. É eletrônica. É isso que eu tenho que fazer. É só isso. E aí você volta pro centro e escolhe uma coisa que faz acontecer. E faz acontecer, porque é um mercado muito promissor, velho, essa parada aqui. Sempre me deu lucratividade. A eletrônica nunca me deu prejuízo. Eu já fiz negócios na minha empresa que me deu prejuízo. Eu vou lá e sei quantos milhares de reais de prejuízo. Onde é que eu tô me metendo? A eletrônica sempre vem me dando lucro. Só que a nossa cabeça, eu tô me colocando na posição junto com você aqui. A gente fica divagando, né? Querendo a coisa talvez mais simples, querendo fazer o que dá mais dinheiro agora. O que dá mais dinheiro agora? Aí tu fica de galho em galho, pulando de galho em galho, parecendo um sei lá o quê. Então cuidado nesse ponto, tá? E aí sendo bem claro com você, precisa estudar eletrônica para entrar nesse mercado. Se quiser ser bom, precisa estudar, velho. Precisa se diferenciar. E o estudo te distancia. Por quê? Quando tu tá no nível de estudo já legal, que eu falei desse nível profissional, te distancia do quem vai entrar agora. Tá com 6 meses que tu tá estudando eletrônica e já tá reparando, já tá fazendo acontecer. O cara que vai entrar daqui a 6 meses, ele já vai ter tudo na frente dele há 6 meses. Se tu não parar, ele nunca vai te alcançar. Se tu não parar, ele nunca vai te alcançar. Tu tá sempre estudando. Ele pode estudar muito aqui, mas tu tá sempre estudando. Então tu tá sempre 6 meses à frente dele. Entende? O poder que tem isso daí? O poder que tem você conhecer sobre aquele setor, sobre a eletrônica. Tem que estudar, tá? Pra você ficar bom, tem que estudar. Não, estudar muito, eu tenho que parar minha vida pra estudar. Não, cara. Porque, inclusive do jeito que eu ensino, a gente trabalha, ganha dinheiro e estuda. Tudo ao mesmo tempo. Como assim, Lauda? Por exemplo, vou citar um exemplo bem claro para vocês. Pega uma placa desse daqui, qualquer uma dessas placas de ar-condicionado, e aí, vamos supor que eu pegue esse componente aqui, ó. Eu não conheço esse componente. Aí eu tiro ele aqui da placa. Um cliente chegou para mim. Aí eu vejo que ele tá aí. Aí eu tiro ele aqui da placa, vejo a especificação dele, eu vou olhar o datasheet dele. Datasheet, para quem não conhece, é um documento que o fabricante disponibiliza na internet gratuitamente sobre o componente. Como se fosse a carteira de identidade do componente. Diz o que ele é, qual é a pinagem, como é que ele funciona, tudo bem direitinho. Você pega esse documento, aí você sabe interpretar o documento, você pega o documento e olha, e entende, começa a entender como é que ele funciona. Então, enquanto eu estou com a placa do meu cliente, reparando, que eu cobrei aqui meus R$400, meus R$500, meus R$300, sei lá o quê, enquanto eu estou ganhando meu dinheiro aqui, eu estou estudando, porque eu estou conhecendo esse componente novo, que eu não conhecia. Aí eu vejo que ele está em curta, eu troco ele, reparo, conheci. Pá, liberei, ganhei meus R$400. Eu trabalhei com o que eu gosto, com eletrônica,
eu desenvolvi minha técnica de retirar componente que tem muita pinagem. Então eu tirei aqui, eu vi que quando eu estava usando ferro, se eu usasse o ferro de um jeito, ia ficar melhor do que se eu usasse de outro. Então já melhorei eu treinei a minha habilidade de tirar o componente. Eu estudei o componente, então aprendi mais. E eu troquei e ganhei dinheiro. Percebe como é massa isso? Eletrônica, ela não é aquele serviço repetitivo, onde todo dia tu vai estar lá. Eu já visitei linhas de produção. Linha de produção é muito chato. Você tá lá, o cara tá todo... Eu visitei a linha de produção de botijão de gás. Aqui, tem um aqui na região metropolitana de Fortaleza. Do gás butano, né? Aí o cara faz aquela botija de gás. No final do setor, tinha 3 pessoas. Eu fiquei, caraca, como é subutilizar a capacidade humana? E eu sou da mecatrônica, né? Então tudo na minha cabeça, maquinários podem fazer. Tudo que é muito trivial, a máquina pode fazer na minha cabeça. Que eu venho da mecatrônica, né? E aí, na época da faculdade, eu fiz essa visita. Quando eu tava no final da linha, vem a botija de gás na esteira, montada. Aí o cara bota assim, uma mangueira na entrada para pressurizar. Pressurizou, ela vai na esteira, vai passando, ela mergulha num balde d'água, num poço de água. E aí fica um cara parado olhando para ver se ela vai borbulhar, ver se tem vazamento. O cara passa 8 horas do dia dele parado olhando para um monte de botija passando, ver se vai borbulhar ou não. Passou desse cara, aí tem um cara que fica lá enchendo, né? O cara fica enchendo. E o outro vendo se tá borbulhando. Passou desse cara que tá borbulhando, aí vem uma pessoa para botar o lacrezinho final. A pessoa passa o dia botando um lacre, botando aquela especificaçãozinha que fica de plástico. E libera. Bota o lacre, libera. Cara, isso é muito chato, o cara fica louco. Eu acho que eu ficaria louco num serviço desse. A eletrônica não tem disso, tá? A eletrônica não tem disso. Você vai sempre se desafiar. Por isso que a gente sempre aprende no dia a dia da manutenção. Eu tenho um livro, eu tenho. Na época eu estava na empresa que eu trabalhava. Era um livrinho que eu anotava todo dia. Terminava meu expediente, eu anotava lá meus aprendizados do dia. Todos os dias eu tinha um aprendizado. Todos os dias. Eu tenho um livro, esse livro é lendário pra mim aqui. Tá até aqui na Lautec, ele fica disponível aqui na Lautec. Tem lá todos os meus... Hoje eu aprendi a testar o coisa e tal. Hoje eu aprendi a testar isso aqui. Hoje eu aprendi a testar isso aqui. Todo dia era um teste, todo dia era uma análise nova. Esse livrinho é recheado de sacadas que eu anotava todos os dias. Porque manutenção eletrônica é isso. Então você estuda, você trabalha. Então não é que eu estudar, eu tenho que tirar 3 horas do meu dia para estudar. Não, você tá bom na cadeira de estudar. Pode ser, tá? Eu faço isso hoje em dia. Todos os dias eu estudo. 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 É difícil o dia que eu não estudo. É difícil. Isso eu já faço desde a minha faculdade. Então já vão uns quase 10 anos aí fazendo isso. Quase 10 anos. Eu aprendi na época do cursinho, que eu passei 10 horas, eu passava 10 horas por dia estudando. Passei um ano da minha vida, 10 horas todo dia estudando. Era loucura, né? Mas eu só fazia isso da minha vida, então era o que eu fazia. 10 horas por dia estudando. Aquilo me deu bagagem para hoje estudar 1 horinha todo dia, 2 horinhas, dependendo do assunto. Né? Todo dia eu paro ali. Hoje eu estudo o quê? Eletrônica. Eletrônica. E algumas coisinhas a mais, fora eletrônica, mas é mais de final de semana, essas coisas. Diariamente, assim, na semana eu tento estudar eletrônica. Então, até hoje eu me mantenho estudando. Como Eletrônica Brasil aqui, ó. Mandou. A verdade não é fácil, temos que estudar e muito. Seja qual for a área que queremos nos tornar especialista. Perfeito. Eu estudo até hoje. Por quê? Porque é maçante, porque alguém me obrigou. Não, velho. Hoje eu sou dono da minha empresa. Eu faço o que eu quiser na minha empresa. Entendeu? Então eu me coloco nessa posição porque eu gosto. Porque eu sei o que é prazeroso pra mim. Eu gosto porque é prazeroso. Conhecimento é prazeroso. Então, eu sou um pouco nerd também, né? Mas é isso aí. É entender que até hoje eu estudo. É eletrônica. Até hoje eu estudo. Eu poderia me dizer, eu sei de tudo, eu sou maioral. Não, vamos lá, vamos estudar. Que é massa, que é bom, tá? Então é uma coisa que você bota na sua rotina. E você vai entender, quanto mais eu estudo, mais eu consigo reparar. Ontem eu fiz uma reunião com a minha equipe aqui, fiz uma reunião com a minha equipe, da Lautec. E aí eles tiveram resultados sensacionais no mês passado, de melhoria de performance, tá? Um foi para 60 e poucas placas reparadas no mês, o outro foi para 50 e poucas placas reparadas no mês. Saltos gigantescos. E aí, o que aconteceu? Eu disse, Lander, eu entendi mais alguns circuitos para os meus estudos, eu desenvolvi minhas técnicas de ressoldagem, ficou mais rápido a minha técnica. Olha, até, são caras que são profissionais da área, mas a gente está sempre buscando a melhoria. Seja uma coisa mais técnica, seja uma coisa mais teórica, mas todo estudo em eletrônica, se você trabalha com eletrônica,
todo o estudo de eletrônica vai ser válido para a tua produtividade. Tá? E para alguns pode ser muito, para outros pode ser pouco. Para a maioria eu sei que é muitas placas por mês. Reparar, tipo, 60 e tantas placas, 50 e tantas placas por mês. Mas são os nossos números aqui, tá? Que a gente joga, o jogo que a gente joga aqui. A gente tá buscando subir a tarrafa aí, né? O nível, a gente tá buscando. Mas, enfim, analisando o que os caras fizeram. Estudou uma técnica de tirar o componente SMD mais rápido. Opa, isso já ganhou tempo de bancada. Estudou uma técnica de analisar o circuito de maneira mais rápida. Estudou uma técnica de levantar o circuito de maneira mais rápida. Fez, porque não adianta nada estudar a técnica e não praticar. Porque eu posso dizer como é que tira um componente desse daqui. Mas quando tu for fazer, tu não vai saber nem usar o sugador. Tu usa ele torto, aí ele não suga. Aí tu vai ter que treinar aqui, ó. Então tudo é treino, técnica, estudo e aplicação. É ciclo direto. Até quando? Enquanto você estiver trabalhando com manutenção eletrônica. Tá? Demorei nesse tópico porque é extremamente importante. Sendo bem franco com você. Eu sei que aqui eu expulso uma galera que não quer estudar, que quer a molezinha, que quer jogar o joguinho do foguetinho e ganhar dinheiro no mole. E perder dinheiro, né? A gente sabe que perde dinheiro aquilo ali. Mas muita gente quer isso daí. E não é isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Tô falando de uma profissão. É uma profissão, pô. É um trabalho. E trabalho pressupõe trabalho. O nome já diz. Tá? Tô sendo bem claro com vocês nesse ponto. E aqui eu tô pra vender, tô pra falar a verdade pra vocês sobre esse mercado. Doa quem doer. Ainda bem que eu não sou preso a nada nesse mercado aqui. Ó, botou aqui, ó. Eletrônica não tem monotonia. Ora pipoca na entrada, ora sai fumaça na saída. É isso aí. Exatamente. Eletrônica é uma diversão só. Galera, a gente se diverte muito. Muito mesmo. Isso eu vejo poucas pessoas falando. É muito gratificante trabalhar com manutenção eletrônica. É divertido pra caramba. Beleza? Ó, tu tem que estudar. Quanto mais você estudar, mais rápido você vai tirar. A gente tá falando de tempo, né? Lembrando do nosso tema de hoje. Quanto tempo leva para se tornar especialista? Se você, aí que tá, olhando pro individual, se você tem pouca base, o que eu falo de base? Base é matemática, se você tem dificuldade de absorver alguns conhecimentos, e eu entendo que, eu acredito que todo mundo é capaz de aprender, mas tem uns que são mais rápidos, outros são mais devagar, por conta de base, tá? Eu tenho uma base matemática legal, eu fiz engenharia, então eu vi cálculos loucamente, né? Eu passei 2 anos só fazendo cálculo da faculdade, cálculos mais absurdos possíveis. Então minha base matemática é massa. Então se o cara troca uma ideia comigo matematicamente, eu vou absorver, eu entendo, o cara vai dizer, ó, assim, tem gente que não tem essa base. Quando você vai falar de exponenciação, por exemplo, então um papo matemático, o cara trava. Se você é esse cara, você tem que estudar um pouco mais do que quem não tem essa dificuldade nessa área. Porém, você tem que se conhecer e entender, pô, eu tenho dificuldade nisso, então se eu tenho dificuldade nisso, eu vou melhorar nessa parte. Já que essa parte é importante para eu conseguir isso. Isso eu falei de matemática, é um conceito mais amplo, para geral. Mas isso vale qualquer conceito da eletrônica. E aí, por exemplo, eu fiz uma aula de teste de diodo. O cara falou assim, caraca, minha cabeça tá fritando, e eu buguei alguns conceitos. Então volta, a aula tá gravada. Tá lá disponível aqui no meu YouTube. A aula tá gravada, volta lá e assiste várias vezes, até entrar na tua cabeça. Como diria o Clóvis de Barros, um grande filósofo brasileiro, ele diz assim, ó, meu irmão, o cara criou essa parada do zero. Entendeu? Ó, o teste do diodo. Eu fiz lá uma aula do teste do diodo. Alguém criou o teste do diodo. Alguém criou o diodo. Do zero. Não existia. O maluco foi lá e criou. Aí ele disse como é que o negócio funciona. Ele criou a parada do zero. Tu só tem que ler e interpretar essa parada. E tu não consegue, mano. Tu tem que ficar puto com isso contigo. Tem que ler até entender aquele negócio entrar na tua cabeça. Tem que assistir aula até o negócio entrar na tua cabeça. É esse tipo de... Ele chama de brio, né? Tem que ter brio, tem que ter a vontade de querer fazer. Senão, tu vai ser só um cara que passou nessa vida, assim. Só passou. Entendeu? É massa. Eu até vou compartilhar depois esse vídeo no meu Instagram. Que é um vídeo muito bom. Do Clóvis de Barros. Bota Clóvis de Barros Brio. B-R-I-O. Aí você vai sentir uma dose de ânimo. Pra você entender. Putz, alguém criou essa parada. Eu só tô precisando interpretar esse negócio. Se não entrou na minha cabeça, eu vou assistir de novo. Assiste de novo, até entrar. Uma hora entra. De novo. Uns são mais rápidos, outros são mais devagares. Por conta de base, entendimento, né? Tem várias variáveis aí pessoais, tá? Outro ponto que é importantíssimo. Acesso a materiais que realmente ensinam. E ensinam de forma correta. Acesso a materiais que ensinam e ensinam de forma correta. Eu tive 2 mentores.
Eu tive 2 mentores. Então eu tive acesso a 2 pessoas que me ensinaram a manutenção eletrônica. Quantas pessoas têm acesso? Contando nas mãos. Quantas pessoas têm acesso a essas 2 pessoas que eu tive? Porque eles não são professores. Eles são donos de empresas que me deixaram estagiar nas empresas deles. Ou trabalhar lá. Entendeu? Então são caras que estão acessíveis no mercado. Não é que nem o Lawanda que você pode assistir uma aula minha e aprender. Não, eles estão... Eu sou professora. Eles são profissionais da área. Que eu trabalhei com eles. Então pouquíssimas pessoas têm acesso. Eu tive acesso a esse material. Né? Que realmente me ensinou e ensinou da forma correta. Depois eu melhorei técnicas. Eu estava conversando com um deles recentemente e a gente estava conversando sobre técnicas. Cara, o que a gente faz? O que é que tu faz lá, Lawanda? O que é que eu faço na minha empresa? Para a gente trocar informações sobre o mercado para que a gente possa evoluir como empresa. Entendeu? Porque ele sabe que ele não sabe de tudo, eu sei que eu não sei de tudo. Então eu posso aprender com ele, ele vai aprender comigo. Eu aprendi muito com ele. Sou grato eternamente aos 2, na verdade. Então, você ter acesso a materiais que realmente ensinam da forma correta, ou pessoas que ensinam da forma correta, vai te acelerar muito esse processo. Acelerar quanto? Aí vamos para tempos, ó. Aqui estamos falando de tempo. Eu demorei uns 2 anos, 10 anos não, né? 10 anos é muito tempo. 2 anos, tá? Para eu sair do zero em eletrônica e estar reparando placas. Em média, mais ou menos isso daí. Porque, de novo, fazer faculdade, comecei a dar aula de escola técnica, depois eu estagiei numa empresa, depois eu estagiei em outra. Nesse primeiro estágio eu comecei a reparar. Isso demorou uns 2 anos. Eu comecei a estagiar em 2017. Eu tive a minha primeira aula de eletrônica em 2015. De 2015 a 2017 eu só dei aula e estudei. Certo? Então demorei 2 anos para pegar numa placa e conseguir reparar. Ponto. Isso aí, 2 anos. É pouco tempo? É muito tempo? Na minha análise é pouco tempo. Eu passei 5 anos na faculdade, velho. 5 anos para sair lá, iniciante. 5 anos na faculdade, indo todos os dias para o mesmo local, para sair lá iniciante. Você sai da faculdade, você é um iniciante no mercado. Você vai ser estagiário, você vai ser o começo da sua jornada profissional. 5 anos. Então 2 anos para mim era, em comparação, pouco tempo. Aí eu crio uma metodologia, lapido com milhares de climatrônicos, e aí vem um cara, entra hoje, faz a nossa metodologia lá, faz formação climatrônica, e o cara em 2 meses está reparando placa. O que eu demorei 2 anos para fazer. Entendeu? Do zero a reparar a sua primeira placa. 2 anos o cara vai lá e consegue. Com o local certo, no ambiente certo, com as pessoas certas, com o material certo. Isso é surrealmente rápido. Surrealmente rápido. Olha, mas tu falou de o cara se tornar especialista. O cara reparou a primeira placa dele, ele é especialista? Não. Não. O cara reparou a primeira placa, ele é especialista? Não. Definitivamente não. Quando o cara fica bom, se o cara permanecer estudando diariamente, de 6 meses a 1 ano o cara se torna especialista. Se o cara permanecer estudando constantemente, e especialista no conceito que eu falei hoje, tá? Independente, que tem um bom entendimento sobre os componentes eletrônicos, tem uma boa produtividade de bancada, consegue caminhar com as próprias pernas. 6 meses a 1 ano, se o cara permanecer ali fiel à metodologia e estudando. E aí, de novo, eu sei que quando eu falo isso aqui, o cara quer, no próximo mês, estar ganhando 10 mil reais com reparo de placa. Difícil, cara. Difícil, é raro. É raro. Raríssimo. Entendeu? Raríssimo. Certo? Mas dá pra chegar? Dá. Eu mostrei o exemplo do Renato, que desde 2019 vem batalhando, vem crescendo, vem se desenvolvendo, uma cidade pequena, e tá chegando a um patamar de 5 mil reais por mês na cidade pequena, interiorzinho. 5 mil reais por mês. Era o objetivo dele ali. O cara, a pessoa saiu do emprego já, mais de 2019, 20, 21, 22, 23, 4 anos. Crescendo. Como renda extra. Detalhe. Renda extra de 5 mil. Ótima renda extra, né? Então, se atentar a esse ponto, tá? Informações atualizadas, tem um ambiente que você está sempre se atualizando. De novo, eu estou estudando até hoje, estou sempre atualizando. Semana passada eu trouxe um conteúdo extremamente atual para os meus alunos, que é a regravação de microcontroladores, que não se falava nisso. A gente é pioneiro nessa parada. Não se falava disso no nosso mercado. Se desse problema no microcontrolador, trocava a placa. Hoje a gente repara micro. Troca o microcontrolador, reprograma o microcontrolador, recupera a placa que está com o microcontrolador ruim. Então é novidade. Por quê? Porque a gente permanece estudando, se desenvolvendo e traz essas novidades para a nossa galera, certo? Então está sempre com informações atualizadas para que você se acelere esse processo. Então o cara que entrou hoje, quando eu comecei, eu não sabia nem que dava para regravar micro. O cara que entrou hoje na nossa turma aqui, por exemplo, ele já sabe que isso existe.
E aí aquela coisa, né? Por exemplo, quem nasceu hoje já nasceu na internet, na era da internet. Não lembra nem, não sabe nem como é que era antes da internet. Quando não tinha internet, como é que fazia? Que existia você ligar pra pessoa e conversar. Entendeu? Então é esse detalhe, tá? É esse ponto aí. Eu regravo memória desde 2006, gravando BIOS de PC. Olha aí. Né? Em outros setores, você é mais desenvolvido essa parte. Não estou falando de memória, não estou falando de microcontrolador. Tá? Microcontrolador, que é o processador. Tem a EEPROM, que é a memória, e tem o processador. No nosso mercado não tinha isso. Não se regravava. Tá? E a gente veio e encontrou e fez acontecer e tal. E estamos estudando isso aí. É um estudo que a gente permanece constante. Então, evolução constante. Prática do conserto, né? Botar a mão na massa. Isso vai acelerar teu processo, tá? Isso vai acelerar teu processo. E o seu time, né? O seu tempo. Cada um tem seu time. De novo, se você tem uma base mais precária, vamos dizer assim, vai precisar de uma dedicação maior. Aí você entender as suas dificuldades, onde você pega mais, você se dedica mais. Se você não tem, você vai se dedicar ao que você tem mais dificuldade. Você vai evoluindo, né? Então, como eu falei, tem aluno que hoje, um mês, está reparando sua primeira placa, saindo do zero. Tem, mas sim, para ficar bom mesmo, se os caras seguir direitinho, 6 meses a 1 ano de estudo, de mão na massa, disso aqui que eu te falei, né? Botar a mão na massa, tá se atualizando, tá estudando, tá pegando placa, tá entendendo os defeitos. 6 meses a 1 ano o cara fica bom, velho. Bom mesmo, assim. Desenrolado de fazer acontecer. Eu citei Putz, fugiu o nome do cara, eu falei na estante. Peraí. O Renato, que é do interior do Itauá, aqui do Ceará. Interior do Ceará. Que ele tá chegando no patamar de 5 mil de faturamento, né? Esse último mês, ele quase bateu esse faturamento. Ele vai passar, obviamente. Mas, desde que ele entrou, rapidamente ele conseguiu reparar bastante placa, certo? Os clientes sempre fez como renda extra. Então ele fazia R$1.000 ali, 1.500, 2.000, e foi aumentando gradativamente. Mas é um cara que, em pouco tempo, ele já estava reparando placa. Em pouquíssimo tempo, tá? E aí, de novo, falei que são duas habilidades. Uma coisa é a habilidade técnica, já falei isso essa semana. Uma coisa é a habilidade técnica, outra coisa é a habilidade de conseguir clientes. Inclusive, era uma das coisas que ia fazendo desistir do mercado. Era saber lidar, conseguir tratar e como tratar com alguns clientes. Porque um cara muito bom tecnicamente, se ele for autônomo, ele tem que ter que lidar com isso. Com o cliente, ele tem que ter essas duas habilidades bem afloradas. Aí você pode perguntar, mas eu não tenho nenhum conhecimento prévio. E aí eu preciso te dizer que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Porque você pode adquirir o conhecimento necessário a qualquer momento. Lembra que eu falei de adquirir? Essa semana eu falei. Você precisa ter o conhecimento, você precisa buscar adquirir esse conhecimento. Em 2015 eu não sabia nada de eletrônica, nada mesmo. E tem gente que não acredita nisso, tá? Porque me vê aqui dando aula, me vê aqui tendo um conhecimento de eletrônica legal, e me vê como especialista de manutenção eletrônica, e acha que eu nasci sabendo essa parada. Em 2015 eu tinha 22 anos, não sabia nada de eletrônica. Tive minha primeira aula de eletrônica, minha primeira aula. E aí minha cabeça se abriu, fui estudar a fundo, né? E de novo, eu sou em comparação, né? Tem base ou não tem base? Eu sou o cara que tem uma base. E aí, por ter base, minha evolução foi bem mais rápida. E se você não tem base, você vai na sua evolução. Não se compare comigo, não se compare com ninguém, se compare com você. Como eu digo para vários membros da Academia da Manutenção Eletrônica, se você não desistir, vai dar certo. Você está no ambiente certo, com pessoas que fazem acontecer, com os melhores materiais do mercado, com todo o ambiente que te propicia isso. Se você não conseguir, se você não desistir, você vai dar certo. Fazendo o que tem que fazer, você vai dar certo. Vai conseguir, vai dar certo. Só que a gente se questiona muito na jornada, né? A gente é o nosso principal sabotador, a gente se questiona muito. Como eu falei dos estudos, a gente dispersa muito. Ah, tá difícil aqui, eu não quero uma coisa mais fácil. E o mais fácil aqui? E, velho, quem quer o caminho mais fácil vai ter uma vida difícil. Clichêzão de frase de Instagram. Quem quer a vida mais fácil, quem busca o caminho mais fácil, certamente vai ter uma vida difícil. Quem busca o caminho um pouquinho mais difícil, tem que ter uma vida mais fácil lá na frente, tá? Tem que ter uma vida mais fácil lá na frente. Beleza? Ou seja, as pessoas querem tudo mastigado, mas refuga quando se fala em estudar. Eu tento quebrar esse paradigma do estudo dizendo isso, como eu falei hoje. Você vai estudar uma coisa que você ama, cara, que você gosta.
que bota dinheiro no seu bolso. Entende assim, ó. Pô, tem gente que pensa assim, ó, se eu trabalhar mais tempo na empresa que eu trabalho hoje, eu vou ganhar mais dinheiro. E na eletrônica é assim, se você estudar um pouquinho mais se você estudar um pouquinho mais do que você faz hoje, você vai ganhar mais dinheiro. Entendeu? É claro, quando você entra na eletrônica, fica claro isso na sua cabeça. Pô, se eu estudar mais, se eu conhecer dessa placa da Samsung, mais dela, que é eu estudar ela, obviamente, se eu conhecer mais dela, eu vou conseguir reparar mais placa dela. Se eu estudar um pouco mais sobre a placa da Midea Liva, eu vou reparar mais placas dessas, eu ganho mais dinheiro. Então quase que instantâneo, entendeu? Como eu disse ontem, existe uma parada na manutenção eletrônica que é o seguinte, ó. Vou contar esse exemplo de novo para vocês, que é um exemplo que traz essa clareza sobre o conhecimento da manutenção eletrônica. Nós pegamos uma placa Fujitsu, que nós demoramos mais ou menos um mês, desde o dia que nós tiramos a placa do cliente para devolver a placa para o cliente, tá? Nós demoramos mais ou menos um mês. Porque era uma máquina trifásica, não tinha trifásico na época, fui botar trifásico aqui na minha empresa, demorou um pouco esse processo com a Enel e tal, mas de bancada, analisando a placa, foi uma semana. Uma semana pra gente é muito tempo. Muito tempo. Os meninos passam 1 hora, 2 horas, no máximo na placa. Certo? Para ter a produtividade. Hoje a gente repara em média 5,5 placas por dia. Em média, tem dia que sai 10 placas. Entendeu? Então, nós passamos uma semana nessa placa. E aí, para muita gente isso é muito tempo, perdeu dinheiro, não ganhou o suficiente. Foi um reparo que a gente cobrou R$1.000, se eu não me engano, na época. R$1.000 nesse reparo dessa Fujitsu. Fujitsu 48 mil BTUs inverter. Reparamos a placa do cliente super satisfeito, papapá, mas estava parada há 1 ano. Enfim, todo aquele problemática para o cliente que nós resolvemos para ele. Meses depois, então eu costumo dizer o seguinte, ali eu antecipei o tempo de reparo do futuro. Eu peguei os tempos que eu ia gastar no futuro para reparar essa placa e antecipei para o presente. Então eu gastei uma semana, essa semana foi daquele reparo? Não, foi dos próximos reparos que eu ia fazer naquela placa. Por que eu estou falando isso? Porque no futuro, meses depois, outro cliente apareceu com essa mesma placa com defeito. 2 máquinas dessas, com essa placa com defeito. Nós pegamos essas 2 placas e reparamos 2 placas dessas, o que antes, para reparar uma eu demorei uma semana, no futuro, meses depois, para reparar 2 eu demorei 1 hora. Para reparar 2 eu demorei 1 hora. Para reparar 2 eu demorei 1 hora. Por quê? Porque eu passei lá no passado 1 semana estudando ela. Então, eu estudo que me mostra com clareza que bota dinheiro no meu bolso. Se eu passei 1 semana, eu posso ter perdido dinheiro na primeira. Eu não perdi, tá? Mas poderia ter perdido. Até ter perdido dinheiro. Mas na outra, eu cobrei R$1.000 de cada uma, foi R$2.000 em 1 hora. Porque lá atrás eu estudei essa placa. Entende como quando você entra nesse mundo, é muito claro a relação estudo versus dinheiro. É um gráfico crescente, quanto mais eu estudo, mais dinheiro eu ganho. Quanto mais eu estudo, mais dinheiro eu ganho. De novo, um estudo focado na manutenção eletrônica, tá? Ah, eu vou estudar agora como projetar uma fonte chaveada. Pra quê? Pra que tu vai estudar isso? Ah, porque quando eu pegar uma placa para reparar, vai ajudar em quê? Ah, eu estou estudando quais os principais defeitos que apresentam fonte chaveada. Opa, aí sim. Como testar os componentes da fonte chaveada. Opa, aí sim. Agora, projeto, como calcular o ganho, não sei de quê. Não ajuda no dia a dia da bancada. Tá? Não é o principal, não é a jugular da coisa. Beleza? Então, se atente a esses detalhes. Quem é eletricista tem base? Com certeza. Com certeza. Tá? Quem é eletricista consegue identificar o que é tensão AC, o que é tensão DC, sabe fazer medições. Se você não, só se você não for eletricista da chave teste. Que tem muito eletricista por aí, só sabe usar aquela chavezinha de fenda com uma luz neon para identificar a tensão. Se você é esse cara, sinto lhe dizer que você não sabe nem eletricidade. Entendeu? É foda, galera, porque eu já vi cara da Enel. A Enel é a concessionária de energia aqui de Fortaleza, né, do Ceará. Já vi cara da Enel chegar na residência da pessoa com aquela paradinha ali pra ver se tem tensão. Se não tem, meu irmão, peraí, brother. Tem um multímetro que dá no visor da tela o valor da tensão. Se tem, se não tem. A gente vai usar uma penóia do negócio lá que não diz nada, só liga uma luz e desliga uma luz. Pra não morrer ainda vai, mas pra medir, pra tirar informações, pra saber. Putz, é muito amadorismo na minha. Muito bom. Achar só o defeito às vezes é fácil. Difícil é saber o que está causando o defeito. Isso.
né? Eu costumo dizer, você não precisa ser comprometido com o reparo da placa. Você não precisa assim, ó, toda placa que vier para mim eu vou reparar. Não, porque no fundo isso é uma mentira. Tá? No fundo isso vai ser mentira. Porque vai ter uma placa que você não vai conseguir reparar. Mas você pode dizer o seguinte, ó, toda placa que vier para mim eu vou lhe dar um diagnóstico. Aí isso depende 100% de você. Dá um diagnóstico. Ó, essa placa aqui, ela não tem reparo, porque o microcontrolador dela está em curto, e se ele estiver em curto, ela não funciona nada, e eu não tenho nenhum outro micro para substituir. Ou eu não consigo regravar esse micro. Beleza. Eu dei um diagnóstico. Depende de mim, depende de eu que estou analisando, depende de eu dizer para o cliente o porquê das coisas. É como foi colocado aí pelo Alex Cardoso. Difícil saber o que está causando defeito. Então, saber os porquês. É um dos questionamentos que eu faço para os meninos aqui da minha empresa e dos meus alunos também, né? Toda placa que é reparada aqui na Lautec é feito um vídeo explicando o defeito. Todas. Certo? E, inclusive, isso vai para a nossa plataforma. Então, por mês, sobe de reparos novos na nossa plataforma mais de quase 100 reparos novos por mês são atualizados. São atualizados por mês na plataforma, certo? Quase todos os meses. E aí, para ele fazer esse vídeo explicando, ele tem que saber o que ele está fazendo. Saber o que ele fez. Trocou, refez essa trilha, a placa voltou a funcionar. Que trilha era essa? Essa trilha faz o quê? Entendeu? Então, esse é o nível de questionamento que eu busco nos climatrônicos profissionais. Eu acho que é isso. Professor, o fato de conhecer software ajuda na bancada? Eu tenho dois, Altium e Proteus. Ajuda, tá? Eu mexi muito tempo com Proteus, o Altium eu não mexi muito. Tinha que usar mais para desenvolver circuitos. Eu acabei não estudando a fundo, mas durante muitos anos na faculdade eu usei o Proteus. Dá muita clareza. É bem interessante. Hoje eu não uso mais, mas no dia a dia acaba que não usando, mas para estudos é maravilhoso. Valeu! Ó, esqueci, calma. Se inscreva aqui no nosso evento. Próxima semana tem o nosso evento. Conceito de placas de ar-condicionado. O link está aqui embaixo desse vídeo. Tá? Tem um link aí na descrição desse vídeo. Clique nesse link, que garante tua vaga. A gente começa segunda-feira. Segunda-feira a gente começa ao vivo, tá? Fazer uma análise de defeito, falar do nosso mercado, interesse, projeções de ganhos. Vai ser surreal. Vai abrir sua mente, você vai conhecer muita coisa sobre o nosso mercado da manutenção eletrônica. Se você não é da área, você vai querer entrar. Se você trabalha com refrigeração, você tem que agregar o serviço de reparo de placas, você vai ver o quanto dá para você ganhar, o quanto é possível fazer nesse mercado. Um mercado que o fabricante nenhum quer que tu saiba, um mercado que as pessoas tendem a abafar, só que a gente está aqui para trazer uma melhor solução para o cliente. E é por isso que a gente está crescendo mais e mais neste mercado. Show! Valeu! Já mudou muita coisa, aprendi muita coisa sobre eletrônica, peças, componentes que eu nunca imaginaria. Não só o conserto de placa eletrônica para ar-condicionado. Uma vez que você aprende a eletrônica, você consegue consertar qualquer outra coisa. Achei legal, ele tem uma didática boa, né? Tanto na teórica e na prática, então, não tem nem o que falar. Muito bom, não tem como errar. Então, fica aí a dica para vocês. Top demais, tá aqui, ó, né? Acabei ficando louco pela eletrônica, fuçando mesmo, conhecendo como que é os componentes, como funciona o compressor, o que é BLDC e por aí por diante. Tá aí para vocês, né? Acredito que vai mudar a vida de vocês para sempre. Se quiser ter um diferencial, né? Tá aqui, ó, fuçando, ligando compressores, ó. E eu fico fuçando de tão interessado que eu fiquei agora na eletrônica, né? Não só pela eletrônica para climatização, quanto por qualquer outra coisa. Estragou, eu vou lá e conserto.